pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um conteúdo de Power BI. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com duas tabelas e vamos vamos começar a trabalhar com as funções DAX para fazer os cálculos, tá? No Power BI. Além disso, nós vamos trabalhar também com medidas, como fazer cálculos no Power BI usando medidas, tá certo? Então vai ser uma aula muito legal, um conteúdo super importante no mercado de trabalho. Então fique atento e não se esqueça de praticar bastante, tá? Você que está começando a sua jornada de Power BI, treina uma vez, treina duas vezes, tá? Para poder você se acostumar com a ferramenta, tá certo? Então vamos para o nosso vídeo para a gente praticar, né? Vamos para o Power BI para a gente fazer passo a passo, tá certo? Então, pessoal, olha só. Nós vamos trabalhar hoje com as funções DAX, tá? Nós vamos trabalhar com a função DAX soma, né? Que é a gente aqui no Power BI, todas as funções são em inglês. Então, é a função sum. Temos aqui a função média, que é a função average. Temos a função max, ou max. Temos a função min, a função divide, para dividir. Temos a função count rows, para contar as linhas. A função district count. Então, são essas as funções que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, para essa aula, gente, nós vamos usar aqui duas planilhas. Vamos fazer alguns cálculos, tá certo? Vamos fazer aqui alguns cálculos entre colunas. Depois vamos começar a criar as medidas usando essas funções, tá certo? Vamos para o Power BI, então? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar importando as duas tabelas, tá? Então, eu estou com o meu Power BI aqui aberto. Então, eu vou clicar aqui, obter dados. As duas planilhas são planilhas do Excel, tá? Então, nós vamos chegar aqui, vamos no Power BI, vamos buscar. Hoje é a aula de funções DAX. Vamos importar a base vendas. Quero lembrar vocês que essa base já está tratada, tá? Então, não deve ser usado tempo para poder fazer o tratamento, tá certo? Então, vou clicar aqui. Vou passar aqui no transformar dados só para verificar como ela está. O nome dessa planilha, ela é base vendas, tá certo? Então, observa que está tudo verde aqui, significa que a planilha ela já está tratada, tá certo? O nome dessa planilha é base vendas, vou mudar o nome dela aqui, ó. Base vendas. Pronto. Essa aqui já está ok. Vou importar a outra, nova consulta, tá? Ainda estou aqui no Power Query. Nova consulta. As duas tabelas estão no mesmo local. E aqui está a outra base de evolução. Vou marcar a tabela de evolução.
clico em OK, está no Power Query, por isso que não apareceu a opção de transformar dados. Então, já está aqui devolução também. As duas planilhas já estão tratadas, gente. Então, chegou aqui, está tudo ok. Então, agora eu vou clicar no botão fechar e aplicar. Agora, ele está carregando esses dados, tá? Demora um pouquinho, tá? E aí nós vamos começar a trabalhar no Power Pivot. Começar a fazer cálculos usando colunas e também vamos fazer cálculos usando medidas, tá? Então, vou chegar aqui, ó, o relatório não tem nada, então vamos ver se as tabelas estão aparecendo aqui. Aqui eu tenho a tabela base vendas e base devolução. Então, aqui estão as duas colunas, tá certo? Então, vamos lá. Primeira, nós vamos selecionar a tabela base vendas e nessa tabela, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nessa tabela, nós vamos criar aqui uma coluna, tá? Para calcular tamanho do pedido vezes o preço unitário. Então, vamos chamar isso aqui de faturamento na venda. Depois, nós queremos saber o custo na venda. Então, nós vamos pegar o tamanho do pedido e vamos multiplicar pelo preço unitário. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma coluna. Como que eu crio uma coluna e fazer cálculo nessa coluna aqui dentro do dados, ou seja, do Power Pivot? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher a opção nova coluna. Então ele gerou aqui o nome da nova coluna. Ele está dizendo aqui que o separador mudou, tá? Então agora usa-se um ponto para fazer a separação. Então vou ignorar por enquanto, né? Então, por padrão, o DAX usa a vírgula, né? Então, por enquanto, vamos ignorar, tá certo? Então, o nome dessa coluna, nós vamos chamar aqui, ó, faturamento na venda. Essa vai ser o nome desta coluna. Agora vem o cálculo. Por enquanto, nós ainda não estamos usando DAX, vamos usar colunas calculadas. Então, eu quero pegar esse tamanho do pedido vezes o preço unitário. Então, eu vou colocar aqui, ó, tamanho. Ó, quando eu coloco o tamanho, ele já diz, ó, base vendas, tamanho do pedido, que é esse cara aqui. Eu vou dar um tab, ele já traz o campo, tá? Então, ele traz o nome da tabela, depois o campo. Vou multiplicar por quem? Pelo preço unitário, tá, gente? Vou multiplicar pelo preço unitário, então eu vou colocar aqui, ó, preço, já localizou. Então, eu vou dar um tab. Acabou clicando errado aqui, ó. Preço unitário. Completou, terminou aqui, só dá um Enter. Ele já vai criar essa coluna, tá vendo? Já criou essa coluna, já com essas informações. Agora, eu vou criar uma outra coluna com o custo unitário. Vai ser o tamanho do pedido vezes o custo unitário. Da mesma forma, clica com o botão direito em qualquer local, escolhe nova coluna. Agora vai ser custo na venda. Então, o nome da coluna vai ser custo na venda. Igual, tá? Que eu posso dar espaço, não tem nenhum problema. Aí eu vou colocar aqui, ó, tamanho do pedido vezes quem? Né? Custo unitário. Então, eu vou colocar aqui custo, ó, já apareceu aqui em cima, dou um tab e dou um Enter. Beleza, gente? Então, agora, olha só, então eu já tenho aqui, ó, a coluna, faturamento na venda, e já temos a coluna, né, custo na venda. Esses valores aqui, ó, estão em valores, em números normais, tá? Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero colocar em moeda essas duas colunas, porque isso aqui é dinheiro, essa aqui, todas elas. Então, eu vou clicar nela e vou clicar aqui do lado. E agora nós vamos procurar o real brasileiro, né? Dá um pouquinho de trabalho, tá, gente? Até você achar, né, a moeda. Então, assim, é mais ou menos nessa altura, ó, português, Brasil. Quando eu cliquei aqui, ó, ele já automaticamente mudou. Mas até você achar dá um pouquinho de trabalho. Então, agora eu vou pegar custo na venda e vou
de novo, clicar aqui do lado. Quando eu clicar aqui do lado, observa que os recentes ele já achou, tá? Então, é bem mais fácil de achar o segundo, né? O primeiro dá um pouquinho mais de trabalho. Então, já estou formatando aqui, ó, as minhas colunas. Tá certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar com medidas. Lembram que quando eu crio uma coluna e faço cálculos, essa coluna acaba aumentando a minha base de dados. Por quê? Porque olha o tanto. Essa coluna, essa base de dados nossa, ela tem 23.794 linhas. Quando eu faço um cálculo desse, então vai vários bytes, né, por linha. E aí acaba que a base de dados fica gigantesca. Para resumir isso, nós vamos criar agora medidas, que são cálculos aqui dentro do Power BI, porém que não ocupa espaço, né? O espaço é mínimo que ocupa. E com isso, eu tenho também o resultado dos cálculos, tá certo? Para isso, nós vamos usar as medidas, tá? E essas medidas, a gente vai criar elas com funções DAX, tá? Então, para hoje, nós vamos usar estas funções DAX aqui. Olha só. Nós vamos usar a função DAX, né? Sum, que é para somar. Vamos usar a função DAX Average, para calcular a média. Vamos usar DAX Max, para calcular o valor máximo ou a venda máximo. Vamos usar DAX Min para calcular a menor venda. Vamos usar DAX Divide para dividir. Vamos usar DAX Count Rows para contar quantas linhas tem a tabela ou quantas vendas foram feitas. Vamos usar também essa função aqui, chamada de Distinct Count, para contar quantas linhas distintas tem, ou seja, eu quero saber quantos produtos distintos eu vendi, quantas marcas distintas eu vendi, tá certo? Então, vamos fazer agora essas funções, tá? No nosso material, na nossa apostila, ele vai mostrar passo a passo a descrição, né, o que cada função realiza, tá certo? Então, vamos para as primeiras funções DAX. Vamos lá para o Power BI, de novo. Então, estamos aqui no Power BI. Vamos criar a primeira medida, tá certo? Então, aqui eu tenho a coluna, a tabela vendas, e temos aqui a tabela devolução. Nós vamos criar aqui dentro da tabela vendas. A primeira medida que nós vamos criar, né? Nós vamos usar a medida SUM. Então, o que nós queremos fazer aqui? Vamos criar uma medida aqui dentro. Observa que está selecionado a base vendas. Quando eu clicar com o direito do mouse aqui, eu vou escolher agora, ó, nova medida. Cliquei em nova medida, observa que ela vai se comportar da mesma forma que a coluna, porém não tem nenhuma coluna. E qual vai ser essa medida? O nome dessa medida vai ser faturamento total, tá? Faturamento total. Por que esse faturamento total? Lá no Excel, quando a gente ia calcular uma coluna, lá no final da coluna, faturamento na venda, por exemplo, lá no final tinha uma coluna total. Ele calculava tudo. Aqui, o modelo é um modelo de banco de dados, então não tem total no final. Então, nós vamos criar uma medida, vamos fazer um cálculo que mostre o resultado desta coluna. Então, nós vamos criar uma medida. E o nome dessa medida é SUM, para somar. Quando eu digitei aqui SUM, já apareceu, eu vou dar um tab, ele vai completar. Aí ele pergunta o que você deseja somar? Qual a coluna você deseja somar? Qual o campo? Eu quero esse aqui, ó, faturamento na venda. Então, eu vou procurar aqui, ó, faturamento na venda, achei. Quando eu clico aqui, vou dar um Enter, ele já criou, ou seja, ele já somou essa coluna toda. Observa que ele criou dentro da tabela vendas. Quando você cria uma medida, gente, observa que a medida, ela aparece aqui, ó, como formato de calculadora.
Então, para que eu possa ver o resultado, se essa medida deu certo ou deu errado, eu preciso ir lá no meu relatório. E agora eu vou criar um cartão. É esse cara aqui, ó. 1, 2, 3. Quando eu clico nesse cartão, ele aparece dessa forma aqui no Power BI. E agora eu vou pegar a medida que nós acabamos de criar. Vou até fechar aqui. Tá? E posso minimizar aqui. E vou minimizar. O cartão pode deixar aqui. Vou puxar um pouquinho para trás para poder visualizar. Então, vou clicar nesse cartão. Como esse cartão está selecionado, eu posso pegar esse faturamento, né, total. Posso clicar e arrastar aqui para dentro. Ó. Ele já vai aparecer aqui. Ou então, posso também fazer isso. Ó. Clicar no faturamento e arrastar direto para dentro do cartão. Então, o faturamento total foi de 157 milhões. Essa foi a medida. Então, a forma de você ver o resultado, o cálculo que a medida fez, ó, é só você clicar aqui e arrastar para dentro do cartão. Vou deixar ele aqui, porque nós vamos fazer vários cartões, porque nós vamos fazer várias medidas, tá certo? Depois nós vamos aprender como fazer a formatação, né, desse cartão, tá bom? Então vamos lá. Agora, vamos voltar aqui para o Power Pivot. Nós criamos a primeira medida. Vamos criar uma medida agora chamada de custo total. Nós criamos faturamento total para somar essa coluna. Agora vamos criar um outro cálculo para somar essa coluna. Então, da mesma forma, clica com o botão direito e vamos escolher a opção chamada nova medida. E o nome dessa medida vai ser custo total. Então, custo total vai ser igual a SAM para somar. Agora vai ser o que? Custo na venda. Custo, já apareceu aqui. Então dá um Enter. Então já criou. Se eu quiser saber o resultado, vou lá no relatório. Vou criar um outro cartão. Ó, aqui nos meus visuais, tá? Clico aqui. Criei um outro cartão. Vou pegar aqui. Faturamento total, cadê a outra medida? Está aqui, ó, custo total. Posso clicar e arrastar aqui para cima. Então, eu já sei que eu faturei na empresa 157 milhões. O meu custo total foram de quantos? 84 milhões. Beleza? Ótimo. Agora, eu vou criar um outro cálculo de quê? De medidas. Então, eu somei as medidas, eu somei aqui o faturamento na venda e o custo total. Então, para mim saber o lucro disso, eu posso pegar uma medida menos a outra medida. Então, posso fazer esse cálculo também, tá? Então, eu posso criar a medida aqui mesmo, onde eu estou no relatório, e posso criar aqui, tá? Como é que eu faço para criar a medida aqui no relatório? Aqui dentro. Eu só vou clicar com o botão direito, escolher a opção nova medida, e aí ele vai perguntar qual é o nome dessa medida. O nome dessa medida vai ser lucro total. Lucro total. E aí, pessoal, o lucro total vai ser quem? Vai ser o faturamento total, tá vendo? Agora eu posso fazer cálculos usando as medidas que eu já criei. Olha como é interessante. O Power BI ele dá infinitas possibilidades de fazer cálculo. Então, eu vou colocar aqui menos quem? O custo total. Ou seja, eu usei a DAX para calcular, criar as medidas para fazer o cálculo de uma coluna. Agora eu estou pegando uma DAX, ou seja, uma medida, e fazendo o cálculo com outra medida. Então, isso aqui é super interessante e facilita muito o trabalho. Então, eu já tenho aqui o faturamento total, já tenho aqui o custo total, peguei um menos o outro, agora vou criar um cartão, e nesse cartão eu vou colocar esse cara aqui, ó, o lucro total. Cliquei e arrastei. Então, agora eu já sei. Eu já tenho a informação, já tenho
o faturamento da empresa, já temos o custo para obter esse faturamento e temos aqui o lucro, tá certo? Então, observa que nós estamos evoluindo aqui, tá? Pegamos aquela base de dados e estamos criando as funções DAX dentro. Observa aqui, gente, é o seguinte, olha, observa bem. As funções DAX, ou seja, as medidas que nós estamos criando, estão ficando todas dentro da tabela de vendas. Isso aqui não é bom, ou seja, não fica organizado você ter uma base de dados ocupando, você ter medidas misturadas com os campos da tabela. Então, o que é recomendado? Qual é a boa prática que o mercado usa? Então, o mercado usa o quê? Você criar uma tabela. Assim como eu tenho aqui a tabela base vendas, eu tenho a tabela de devolução, eu vou criar uma tabela e nessa tabela eu vou organizar todas as medidas. Nesse caso, até agora nós temos uma medida, observa que ela aparece com a calculadora, 2 medidas, 3 medidas. Então nós vamos criar uma tabela e vamos mandar essas medidas lá para dentro. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui em página inicial. Aqui tem uma opção chamada de tabela. Isso aqui é uma tabela nova, inserir dados. Posso clicar aqui nessa tabela inserir dados. Vou chamar essa tabela, olha o nome da tabela aqui, o nome da tabela. Vou chamar essa tabela de medidas. Medidas. Vou chamar de tabela medidas e vou carregar. Quando eu carreguei essa tabela medidas, observa que ela já apareceu aqui. Agora, eu vou lá para a tabela vendas para organizar. Então, quando eu clicar aqui, custo total é uma medida, o nome da medida é custo total e ela está organizada dentro da tabela vendas. Então, eu vou indicar um outro caminho, eu vou indicar a tabela medidas. Então, agora, o custo total está dentro de medidas. Olha, ela já apareceu aqui, tá certo? Então, eu vou pegar faturamento, de novo, selecionei faturamento, já apareceu, está dentro da base vendas. Vou clicar aqui do lado e vou escolher medidas também. Observa que já ficaram 2. Agora, tem mais uma, que é o lucro. Clico nela e vou organizar, tá? Então, a nossa estratégia foi o seguinte, criar as medidas dentro de uma tabela normal e depois fazer estas alterações, tá certo? Então, agora ficou aqui a tabela medidas, tá certo? E todas as medidas nós já organizamos, elas já saíram daqui. Lembrando, não pode clicar e arrastar para outro local. Tem que clicar aqui, apareceu as opções e você vem aqui e muda o caminho, tá? Essa tabela medidas apareceu esse campo aqui, coluna 1, tá? Se você quiser ocultar, você pode ocultar para não aparecer no visual. Clica com o botão direito aqui, você pode marcar essa opção, não tem problema. Você pode clicar aqui com o direito do mouse e você pode ocultar essa informação. Se você clicar aqui, e ocultar, ela não vai mais aparecer aqui quando você estiver no visual. Então, eu vou ter aqui as 3 tabelas. A tabela de medidas, observa que não está aparecendo mais aquela coluna 1 aqui. Tem uma tabela base vendas e tem também a tabela devoluções, tá certo? Então, já criamos as medidas, já organizamos, criei esse aqui, vou apagar. Agora, vamos seguir, gente. Vamos seguir porque nós temos outras funções DAX para criar, tá? Então, agora, quando você for criar a próxima medida, o que você vai fazer? Você vai criar dentro da tabela de vendas? Não. Você já vai criar dentro da tabela medidas, tá? Então, selecionei aqui vendas, só para ter uma ideia, tá certo? E agora nós vamos clicar com o botão direito do mouse em medidas, nova medida. Agora, essa medida que nós vamos criar, essa medida é a medida, vamos criar para calcular a média. Então, o nome dessa medida vai ser o quê? Média de faturamento, entendeu? Média de faturamento, vamos lá. Média de faturamento.
média de faturamento vai ser igual. Qual é a DAX que nós vamos usar? Average. Tá vendo? Então, digitei average. Aí ele pergunta, de onde é que você quer? Qual é a coluna que você vai usar? Qual campo? Faturamento na venda. Tá aqui. Deu um tab, deu um enter. Bem simples de criar, não dá trabalho. Quando você começa a digitar o nome da função, ela já completa. Então, aqui já está pronto. Para me visualizar a média, eu vou clicar no relatório. Vou criar um cartão. Eu posso pegar esse cartão, posso dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Pode ser também. Ou então, venho aqui, clico no cartão. Aqui está lucro total. Eu vou querer o quê? Média de faturamento. A média de faturamento é essa aqui. Tá certo? Próximo. Vamos criar outra medida. Agora, a medida que nós queremos é a medida max, o máximo faturado, ou seja, qual foi a maior venda. Então, vou clicar com o direito do mouse e vou escolher nova medida. E essa nova medida nós vamos chamar de máximo faturado. Vai ser igual à função max, já está aqui, pronto. Agora, a função max, nós vamos usar o que? Faturamento, né? Faturamento na venda, né? Então, faturamento na venda está aqui. Dá um tab, ele já chamou, já organizou, já está criado aqui. Vou pegar esse cartão, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V nele. E vou pegar essa opção aqui, ó. Desmarco essa e vou colocar máximo. Então, a média de vendas foi essa, 6,59 mil. A maior venda foi 39 mil. E vamos criar uma outra medida para descobrir, né, qual foi a menor venda. Então, clique com o direito do mouse, escolha a opção medidas. Depois disso, nós vamos escolher a opção aqui, ó, menor venda ou menor valor faturado. Vai ser igual a DAX-MI. Qual vai ser a tabela, né? Depois que você digita MIN, aí você vai colocar aqui faturamento na venda. Tá certo? Dou um tab, dou um enter. Deu tudo certo, não deu nenhum erro na função. Então, posso pegar essa aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E agora o máximo faturado nós vamos substituir por menor venda. Então, a maior venda, a média de vendas foi 6,59, a maior 33, a menor, né, R$700, tá certo? Agora, eu quero saber o total de produtos vendidos, né? Total de produtos vendidos. Então, nós vamos pegar, vamos criar uma outra DAX, né? Nós temos aqui a tabela, vamos aqui para dados. Vamos selecionar aqui a tabela vendas. Nós temos aqui. Então, aqui nós temos aqui, ó, vários pedidos, tá? Então, eu quero saber quantas vendas foram feitas, tá certo? Então, nós vamos usar a função, né, a DAX SUM. Então, vou clicar aqui com direito a medidas e vamos criar uma nova medida. E vamos chamar essa medida de quê? Vamos chamar essa medida de total de produtos vendidos, tá? Total de produtos. Total de produtos. Opa, total. Calma aí. Total de produtos vendidos. Vai ser igual a quem? A SUM. E vamos usar qual a coluna? Vamos usar a coluna tamanho do pedido. Tamanho do pedido.
Vamos dar um Enter. Calculou. Vamos no relatório para verificar. Vamos criar um cartão e vamos pegar essa opção aqui. Então foram vendidos quantos produtos? 71 mil produtos foram vendidos. Tá certo? Agora, nós só estamos trabalhando com a coluna base vendas. Agora vamos fazer uma base de devolução também, tá certo? Então vamos saber quantos produtos foram devolvidos, já que foram 71 mil, pessoal, vendidos, tá? Quantos foram devolvidos? Vamos somar também. Clica com o direito do mouse. Nova medida. E vamos, quantidade devolvida. Quantidade devolvida vai ser igual a sum. A tabela vai ser o quê? A tabela vai ser, nós vamos pegar, a tabela vai ser devoluções, então nós vamos procurar aqui, o nome do campo vai ser a quantidade devolvida. Então vamos lá, quantidade devolvida, ó, ele já, quando eu coloco quantidade, ele já acha devoluções, já mostra aqui. Então agora nós já sabemos, né? Já fizemos aqui a nossa medida. Basta agora fazer o quê? Chamar no cartão. Cria um cartão. Vamos colocar ele aqui, vamos organizar. Quantidade de produtos devolvidos, vou marcar 2.037 produtos foram devolvidos. 71 mil vendidos. Devolvido desses produtos, foram quantos devolvidos? Então, nós já sabemos aqui que desses produtos que foram vendidos, nós temos agora a quantidade de produtos que foram devolvidos, foram 2.000. Tá certo, gente? Meu computador travou, vamos dar uma pausinha no vídeo aí, tá? Editor, vamos cortar aí, viu? Porque agora as próximas... O que está acontecendo, só? Segura a onda aí, editor. Então, gente, vamos criar agora, nós já temos aqui, né, total de produtos que foram vendidos, total de produtos que foram devolvidos. Agora nós queremos saber qual foi o percentual de produtos que foram
devolvidos. Então, nós vamos criar aqui, eu posso pegar, fazer um cálculo, tá? Com essas duas DACs, tá? Então, vamos pegar, essa aqui é total de produtos vendidos, total de quantidade de produtos devolvida. Então, nós vamos criar, né, uma outra medida. Clique com o direito do mouse, nova medida. Eu posso fazer uma medida mesmo. Vamos lá. Estava pensando em uma outra situação. Nós vamos chamar ela aqui, ó, de percentual de produtos devolvido. Vai ser igual a quem? Para saber disso, nós vamos pegar total de produtos devolvidos, total de produtos a quantidade devolvida, perdão, gente. Quantidade de produtos devolvido dividido por total de produtos vendidos. Então, quantidade devolvida dividido por total de produtos vendidos, nós vamos ter o quê? O percentual de produtos que foram devolvidos, tá? Então, já fez o cálculo aqui, já tenho aqui a nossa DAX. Vou pegar um cartão, vou colocar esse cara aqui, vou puxar esse para cá e nós temos aqui o valor, tá? O percentual dele vai ser o quê? 0,03%. Posso clicar na medida. Quando eu clicar na medida, eu falo, eu quero o valor em porcentagem. Então eu clico na medida e vou clicar no símbolo de porcentagem. Fiz isso, ele traduziu para nós, colocou em porcentagem. Então agora nós podemos dizer que temos o quê? 2,85% dos produtos foram devolvidos. Então, está na média do mercado, tá? Os produtos são bons. Então nós fizemos aqui um cálculo, tá? Nós pegamos a quantidade devolvida e dividimos pelo total de produtos vendidos. Eu poderia fazer uma DAX chamada divide também, tá? Aqui nós dividimos como se fosse um cálculo. Mas se eu quisesse fazer uma medida, posso criar uma medida aqui para usar a função divide. Como é que eu faço isso? O nome aqui nós vamos colocar mais ou menos o mesmo nome, tá? Então vamos colocar aqui percentual de produtos devolvidos. 2. Vamos chamar de 2 para poder não repetir. E aí nós vamos usar a DAX, tá? Divide. Usamos a DAX divide. Aí ele quer o quê? Quantidade de produtos devolvida. Agora você não vai colocar mais a barra, você vai colocar vírgula, tá? Quantidade de produtos devolvida por total de produtos vendidos. Então ele vai pegar a quantidade devolvida, você já disse que é divisão, vírgula, quantidade de produtos vendidos, quantidade devolvida e total de produtos vendidos, vírgula zero, ou seja, esse vírgula zero, se der algum erro nesse cálculo aqui, no Power BI, não tem aquelas funções, né, de erro como tem lá no Excel. Então aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar fazer esse cálculo aqui. Se ele não conseguir, se tiver alguma coisa errada, ele vai retornar zero, tá certo? Então fecha parêntese aqui e vamos dar Enter. Vamos ver qual foi o resultado. Essa aqui deu 2,85%. Vamos criar um outro cartão aqui.
Vamos colocar aqui do lado, porque o resultado certamente vai ser o mesmo, tá? Então, nós vamos pegar aqui total de produtos devolvidos 2, cliquei aqui dentro, deu aquele mesmo valor, certo? Vou transformar em porcentagem e aqui ele vai anunciar, tá certo? Mesmo valor, fiz de duas formas diferentes, usando a DAX Divide, certo? Quantidade de produtos devolvido, vírgula, total de produtos vendidos. E usei também o cálculo usando as duas DAX, quantidade igual a quantidade devolvida dividido pelo total de produtos vendidos, tá certo? Então, dessas duas formas. Agora, dessas duas formas nós fizemos. Agora nós queremos o que, gente? Nós queremos saber quantas vendas foram feitas, tá? Quantas vendas? Eu tenho aqui a tabela de vendas. Tabela de vendas, deixa eu fechar aqui, medidas, tabela de vendas. Eu quero saber quantas vendas. Cada linha dessa, você vai concordar que é uma venda. Nós já sabemos que a quantidade de produtos vendidos foram 71 mil produtos vendidos. Só que cada venda tinha vários produtos. Ó. Então, agora eu quero saber quantos produtos, né, foram vendidos, quantas vendas foram feitas. Então, para isso, nós vamos usar uma outra DAX, né? Vamos clicar aqui na tabela de medidas, criar nova medida e vamos chamar, né, essa medida de número de vendas. E para isso, nós vamos usar uma DAX chamada de Count Rows, ou seja, ele vai contar quantas linhas tem. Quantas linhas tem aonde? Na nossa tabela de vendas. Cadê a nossa tabela de vendas? Então, ó, nossa tabela de vendas está aqui. A nossa tabela de vendas está com o nome de quê? De base vendas. Então, aqui, eu não tenho mais, né? A base vendas, eu já está pronta aqui. Então, aqui, ó, é só dar um Enter. Oxe. Count Rows. Cadê aqui, gente? Deu um errozinho aqui. Ele não corrigiu. Vamos lá de novo. Count Rows. Base vendas. Vamos criar essa medida de novo, tá, gente? Tem um errozinho aqui no vídeo. Vamos ter que editar esse vídeo aqui, editor. De novo. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Base vendas. Tá aqui, base vendas. Então, gente, eu quero saber quantas vendas eu tenho aqui. Então, nós temos aqui várias vendas, tá vendo? Várias vendas, muitas vendas. Só que cada linha aqui, ó, tem vários produtos. Então, eu não quero saber a quantidade de produtos vendidos, porque a quantidade de produtos vendidos nós já vimos, 71 mil. Agora, eu quero saber a quantidade de vendas. Então, eu vou clicar com direito na tabela medidas, escolher nova medida. E agora, vamos usar, nós queremos saber o número de vendas. Então, o nome da nossa medida vai ser número de vendas. Vai ser igual a quem? Vamos usar essa função aqui, ó. A função Count Rows. Essa função aqui, ó.
Quando eu digito Count Rows, ele vai perguntar qual a tabela. Qual é o nome da nossa tabela? A nossa tabela é essa aqui, ó. A nossa tabela é... Peraí, calma aí, deu um erro. A nossa tabela é a tabela de vendas. Então, é base vendas. Base vendas. Pronto. Já deu base vendas, informei base vendas. Vou dar um Enter. Agora, ele está criando. Então, essa aqui não precisa informar campos. Por quê? Porque diretamente, já vai direto na base vendas, ele vai contar quantas linhas tem. Tá certo? Já criou aqui, ó, número de vendas. Então, nós vamos lá para o nosso relatório. Vamos atualizar aqui. Cliquei aqui no meu cartão. Vamos saber agora qual o número de vendas. Cadê número de vendas? Clico aqui e arrasto. 24 mil vendas. Observa que nós já temos bastante números aqui, viu, gente? Então, nós já temos 24 mil vendas, 71 mil produtos vendidos, 2.037 produtos devolvidos, 2,85% dos produtos, né, foram devolvidos. Então, essa análise de dados aqui, a gente já tem bastante informação. Isso aqui, para uma equipe comercial, elas precisam ter esse retorno, né, da TI. Então, um analista de dados bom, ele traz todas essas estatísticas aqui para o comercial. Então, o comercial, tendo em posse dessas ferramentas aqui, ele já consegue trabalhar bastante, né? Consegue argumentar com seus clientes, tá certo? Então, você tem bastante coisa. Agora, dentro dessa quantidade de produtos vendidos, a quantidade de produtos devolvidos, a média, eu quero saber as marcas de produtos que foram vendidos. Porque se eu chegar aqui, ó, aqui eu vou ter na minha tabela de vendas, eu vim aqui para dados, se eu selecionar minha base de vendas, aqui eu estou vendendo produto, ó, da Canon, aqui vai ter outros produtos, vai ter Samsung, vai ter Apple, vai ter Sony, então são vários produtos, só que tem várias vendas da Sony, várias vendas da Samsung, várias vendas da Acer, várias vendas da Xiaomi. Agora eu quero saber quais foram as marcas que foram vendidas. Então a Canon, eu quero só uma Canon, eu quero a Samsung só uma, eu quero saber quantas marcas eu trabalhei. Então nós vamos criar uma outra DAX para isso, nova medida. Então nós vamos usar, né, o nome dessa DAX vai ser quantidade de marcas vendidas. Quantidade de marcas vendidas vai ser igual, nós vamos, para calcular, para contar quantas marcas nós estamos trabalhando, nós vamos usar uma DAX chamada de Distinct Count, ou seja, ele vai contar quantas marcas são distintas no meio daquela quantidade de marcas. Então, nós vamos usar aqui a função Distinct Count. É essa função aqui, ó. Vou dar um tab. Aí ele está perguntando qual, né, o campo que nós vamos usar. Nós vamos usar essa coluna aqui, na base de vendas, a coluna chamada de marca. Então, um tab, vou dar um Enter, e agora ele vai contar, né, quantas marcas nós trabalhamos aqui, né? Então vamos saber agora, vamos criar um outro cartão, está bem aqui, e agora, depois desse cartão criado, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui a quantidade de marcas. Quantidade de marcas vendidas. Vou arrastar aqui. Então, nós temos 11 marcas, tá? Trabalhando. 11 marcas. Tá certo? Então, dentro dessa expectativa, gente, ó, nós já fizemos uma análise de dados. Tá certo? Qual é o próximo passo agora? Nós já temos todas essas informações.
O próximo passo agora é criar visuais, né? Criar visuais, criar gráficos aqui dentro, os primeiros passos aqui, para que a gente venha, né, traduzir essas informações em visuais, tá certo? Então, nós vamos criar primeiro nós vamos salvar esse arquivo, né? Vamos salvar esse arquivo para que a gente não venha perder esse modelo, tá? Funções DAX. Agora, depois disso aqui pronto, nós vamos trabalhar com outro modelo, tá certo? Então, gente, um abraço para vocês. Até a próxima aula. Nós vamos usar esse mesmo arquivo aqui para criar, né, os nossos visuais e fazer também a formatação, tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula que nós criamos, né? Colunas calculadas dentro do Power Pivot, usando a guia dados lá do Power BI. Criamos várias medidas usando as funções DAX. O que você achou? Eu quero que você faça os comentários aí para saber o que você achou. Você sentiu dificuldades? Agora vamos praticar isso mais de uma vez para que isso venha se tornar uma coisa normal, tá certo? Um abraço e qualquer dúvida estou à sua disposição. Até mais!